Exerça a sua responsabilidade social. O cristão e a política. O cristão tem tudo a ver com a política, sim. Falarei sobre este assunto extremamente relevante em 3 vídeos sobre a importância que temos em exercer a nossa responsabilidade social diante do cenário político que vivemos. Falarei também sobre o que a Bíblia diz a respeito da política e sobre como escolhermos o candidato certo para nos representar ante o município, o estado e a nação. E antes de entrar nesse assunto, se ainda não está inscrito em meu canal do YouTube, inscreva-se já e ative o sino das notificações para que você seja informado quando disponibilizar novos vídeos em meu canal. Siga-me também em minhas mídias sociais, no Facebook, no Instagram e no Telegram, e compartilhe todo o conteúdo para quem precisa. E fica a dica, como você foi alcançado e abençoado, abençoe. Seja um instrumento nas mãos de Deus, seja um agente transformador na vida de alguém. Compartilhe esse vídeo. E meu tema de hoje é o cristão e a política. Fato é que começou a temporada de caça a votos. Os mais necessitados, carentes e menos informados são alvos certeiros de homens e mulheres que, arrogantes e prepotentes são, estes que mascaram a sua essência nesse período eleitoreiro apenas para enganá-los ou novamente enganá-los. Período em que candidatos não recebiam ninguém para uma simples conversa e agora não param de querer falar e sorrindo para os 4 cantos estão. Candidatos que nunca se manifestaram em nenhuma publicação sua em mídias sociais e agora não param de marcá-los em publicações eleitoreiras e de bombardeá-los também com as mais diversas mensagens sobre a sua campanha no direct do Instagram, no Messenger do Facebook ou no próprio WhatsApp. Candidatos que não cumprimentavam ou davam um aperto de mão e agora cumprimentam e apertam incansavelmente a mão de todos. Candidatos que dizem se preocupar com a propagação do Covid-19 e agora não dão a mínima para a prevenção, aglomerando em massa sem manterem o distanciamento necessário e o uso de máscara. Verdadeiro puxa-sacos que se reúnem em carreatas, caminhadas e reuniões partidárias com interesses próprios pessoais e não coletivos. Candidatos que em gestão passada não fizeram, mas agora prometem dar o sangue para o próximo mandato para fazer. Candidatos que roubaram ou envolvidos estão em escândalos de corrupção e dizem ser inocentes e abertos a promessas fraudulentas estão aí para a reeleição. Tantos outros exemplos poderia dar que ficaria por horas e horas a dizer-lhes. Por essa e outras, volto a dizer mais uma vez, o cristão tem tudo a ver sim com a política. Antes de tudo, é importante saber que o cristão, acima de qualquer posição política ou filiação, é filiado primeiro com Cristo. E todo cristão tem a liberdade para escolher o que achar melhor, contanto que não se condene posteriormente, é lógico, naquilo que está aprovando. Bem, infelizmente, ainda diante de tantos esclarecimentos que todos temos, não somente através da internet, mas também por meio de líderes espirituais mais esclarecidos que têm instruído a sua membresia, ainda encontramos pessoas ignorantes e resistentes a este assunto. Existe um dito popular que diz que quando um justo se omite no exercício pleno da sua cidadania, o ímpio é eleito e governa. Se você não vota, outro vem e vota em seu lugar. Abro esse parênteses para lhe orientar sobre a importância de exercer a sua responsabilidade social diante da comunidade em que você vive, nas urnas. Nas eleições, sejam elas municipais, estaduais ou nacional, não se omita, se posicione, não jogue seu voto fora votando em branco ou nulo. Defina seu candidato cristão, conheça a sua história, suas propostas. E se não quiser seguir a escolha do seu líder espiritual, lógico que isso é uma questão sua, a minha orientação é de que você escolha um candidato de preferência cristão. E diante dessa escolha, a nossa torcida é de que ele venha ou ela venha governar com equidade, equilíbrio e temor a Deus. E se assim não fizer, fizemos a nossa parte. O mandato não é perpétuo, logo logo passa e novamente poderemos exercer o nosso direito de cidadania e assim a vida continua. Certo é que estamos sempre passando por transações políticas onde, por meio democrático, esses que são constituídos pelo povo buscam representar as mais diversas classes da sociedade. E a palavra de Deus estabelece princípios claros acerca do papel do Estado e da responsabilidade dos cidadãos, cristãos ou não, a fim de que haja ordem e progresso na sociedade.
A Bíblia diz sobre a política, sobre as autoridades e os governos instituídos e constituídos por Deus, e o sucesso alcançado também quando estes são homens tementes a Deus e guardam os mandamentos do Senhor. Entenda que não estou falando que o altar deve virar palanque para comício, e sim que você tem uma grande influência e influenciar, não perturbar, lógico, pessoalmente outros a votarem no seu candidato ou em outros candidatos cristãos. Em um dos textos mais importantes da história sobre essa questão, ele foi escrito pelo apóstolo Paulo, apóstolo dos gentios. Veja o que o texto diz em Romanos 13, do versículo 1 ao 7. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmo, pois os governantes não devem ser temidos a não ser pelos que praticam o mal. Mas, se você quer viver livre do medo da autoridade, pratique o bem e ela o enaltecerá, pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. É por isso também que vocês pagam impostos, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Deem a cada um que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Paulo diz que não há autoridade que não proceda de Deus, que as autoridades que existem foram por ele instituídas, e dessa forma entendemos que nós, eleitores, os elegemos democraticamente. Entenda que nesse texto é óbvio que o apóstolo Paulo não está dizendo que Deus é o responsável moral pelos magistrados, ditadores e corruptos que ascendem ao poder. Deus instituiu o princípio do governo e da ordem. Deus instituiu a família, a igreja e o Estado para que haja ordem na terra e justiça entre os homens. E o cristão tem tudo a ver sim com a política. Se você não vota, outro vem e vota em seu lugar. Bem, chegamos ao fim desse primeiro vídeo. Assista os demais vídeos, pois ainda falaremos sobre muitas coisas interessantes e que vão lhe ajudar muito em sua caminhada eleitoral. Que Deus abençoe a sua vida. Te aguardo no próximo vídeo, O Cristão e a Política.